Será que eu estou sempre bem? Eu que falo aqui para vocês sobre saúde mental, sobre observação de si, na prática, na minha vida, na minha rotina, no meu caminhar aqui pela vida e enquanto eu percorro o caminho, eu mapeio o caminho para você, para te auxiliar na sua caminhada também com os meus aprendizados. Hoje o vídeo é um desabafo meu para que você não ache que o caminhar pela vida sejam só flores. Acredito que você já sabe sobre isso, né? Olhando pelo seu caminhar. Mas é importante para mim, do lado de cá, quando eu falo, por exemplo, essa temporada que a gente está falando sobre a percepção, é muito importante a gente ser realista também em relação à percepção sobre nós mesmos, que o caminhar não vai ser só alegria, não vai ser só tranquilidade, bem pelo contrário, o caminhar vai ter desafios, e é aí que está boa parte dos nossos aprendizados por este caminho. Então hoje não tenho roteiro aqui para seguir, vai ser de fato um desabafo, as minhas experiências com a prática do que eu passo aqui para vocês nos vídeos no canal. Então, quando eu estruturo, estudo, né, e vou ali criar o roteiro para o vídeo, todas aquelas práticas são o que eu faço, o que eu senti que deu resultado comigo, na minha experiência prática. Só que quando a gente se compromete com algo, principalmente em relação ao desenvolvimento interior, quando você, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal com o tema foco e concentração. Quando eu pratiquei o foco e a concentração, eu pratiquei de vários modos, mas um deles eu me concentrei em ter mais clareza sobre os pontos que eu preciso desenvolver em mim como humana. Então, eu foquei ali, por exemplo, na minha ansiedade. E aí eu quis ter mais clareza de como diminuir a ansiedade. E aí, trazendo o vídeo sobre o tempo, a ansiedade significa que a minha mente está no futuro e não no aqui e agora. Com a consciência no aqui e agora. E aí a gente tem um vídeo aqui também sobre consciência. E daí a gente observa eu, né? Observo o meu pensamento, as minhas emoções, para compreender tudo isso. Só que o que acaba acontecendo comigo, tá? O que eu acabo fazendo? Eu sou uma pessoa que me cobro muito para fazer as coisas certinhas, para manter a retação. Também depende, me cobro muito em relação a alguns aspectos. E alguns aspectos, como assim? Eu vou tentar ser mais objetiva. Eu me cobro muito em termos mentais. O meu pensamento acaba sendo rígido, por exemplo, uma coisa tem que ser desse modo, e aí meu pensamento fala, eu tenho que fazer deste jeito. E muitas das vezes a vida não é assim. E aí por isso dá insegurança, do medo e da incerteza, que são consequências do quê? Da maravilhosa ansiedade aqui. Mas isso é uma coisa que, no meu caso, eu estou trabalhando internamente em relação a isso. E eu estou falando isso para você por quê? Porque no meu caminhar pela vida, nem sempre os dias vão ser de céu azul mentalmente. Sabe aqueles dias de céu azul que você está alegre, animado? Não, tem dia que o céu está cinza internamente. E isso faz parte. Às vezes vai ter um dia que você está assim, vai ter 2 dias, vai ter uma semana, vão ter 15 dias. E isso faz parte. Estou falando por mim. Às vezes, eu faço terapia, tá? Com um psicólogo. E o psicólogo identificou, Natiaê, há períodos em que você fica deprimida. Não quer dizer que eu tenha
depressão, diagnóstico de depressão, não é depressão, mas são episódios, que significa que é um período menor em que você deprime. O que significa isso? Com as minhas palavras aqui. Significa que durante um período eu vou olhar para a vida, mas não com aquele céu azul, como se fosse aquele céu azul, animada, mesmo que esteja um dia nublado lá fora, mas internamente, sabe? Aquele céu azul de animação, porque pelo menos eu fico animada quando o céu tá azul de verdade lá fora. Então é nesse sentido e faz parte, tá? Faz parte os aprendizados de quando você não está tão animada para ir para o dia. Isso faz parte do caminhar pela vida e até como forma também de praticar o que você aprendeu nos dias ali que você estava animado e começou a fazer algo. Porque aí vai da nossa disciplina também, apesar dos dias cinza serem mais desafiador, seja para sair de casa, seja para mais o quê? Me conta aqui embaixo para você, o que é desafiador para você fazer quando os dias não estão coloridos? Quando os dias não estão coloridos lá internamente, na tela, isso faz com que um exemplo que a gente pode ter mais clareza de quando o dia não está colorido é às vezes você está acostumado a fazer algo que você gosta muito. Por exemplo, no meu caso, eu amo montar quebra-cabeça. E aí, tem dia que eu não estou tão bem e eu não sinto tanto prazer, tanto divertimento em montar quebra-cabeça. E aí opa, tem coisa errada aí. E aí eu percebo que eu não estou com aquela animação. Quem me conhece, assim, de conviver mais próximo, sabe que eu sou uma pessoa de energia expansiva, que eu gosto, né? E eu procuro estar animada em tudo que eu faço. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque são dias que internamente faz parte, como seres humanos, não vamos estar aqui sempre 100% a todo momento. Agora, o importante é você se respeitar, é você se acolher, é você saber que esses dias vão chegar e que você precisa, às vezes, ficar assim, introspectiva. Ou, às vezes, você precisa dar um passo à frente ali, não, eu vou sair sim com os meus amigos, eu vou encontrar os meus familiares, e isso, as pessoas fazem a vida voltar a ter cores, e os aprendizados estão também nos relacionamentos, nessa troca com outras pessoas, sejam conhecidas ou não, sejam não conhecidas, a gente sempre está a aprender com eles. Então, faz parte desse momento você se conectar mais ainda com a sua fé interna, independente da sua crença, religião, mas você se conectar com o seu divino, com o que é divino para você. E aí essa sua fé, conectar com a sua esperança, com os seus objetivos de planos futuros e saber que hoje é um dia e que tudo bem, não tá tudo incrível, com as estrelinhas soltando assim de você, de animação. Faz parte, nós somos seres humanos e como um pêndulo ali, vão ter dias mais alegres e vão ter dias mais cinzas. E faz parte, tá? Eu quero te dizer que faz parte. Quando esses dias estiverem cinzas, ou esse período, que às vezes é uma semana, 2 semanas, quando você estiver neste período cinza, é importante você relembrar o que você faz para se divertir, é você se conectar a pessoas que fazem você se divertir. É muito importante você buscar profissionais que te auxiliem. Então, a gente tem terapias holísticas, terapias alternativas, uma massagem,
ou um terapeuta mesmo, um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra para te auxiliar aí nessa caminhada, porque esse cuidado com a saúde mental é muito importante. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre saúde mental. Você se observar em relação a esse quesito de saúde mental é importante, porque você ficar ali uma semana, 2 semanas nesse episódio depressivo é normal, faz parte. Mas quando esse período se prolonga muito, você tem que observar, porque às vezes pode ter algum desequilíbrio em termos de saúde. E eu não digo não só de saúde mental, porque às vezes é vitamina que está faltando no seu organismo. Então você faz um exame de sangue ali e observa que tem essa alteração. Estou dando esse exemplo por mim também. Esse mês eu estou procurando trabalhar mais e olhar mais, cuidar e acolher do meu corpo físico. Então, estou aproveitando o plano de saúde e estou fazendo vários exames em várias áreas diferentes aí. Então, fui no oftalmologista, fui no nutricionista, às vezes eu sinto dor de cabeça, então fui no neurologista para ver o que pode ser, o que pode não ser, só para descartar qualquer coisa. Fui mais o que eu fui? Fui na endocrinologista. Gente, fiz vários exames. Inclusive fiz ultrassom também, porque eu faço um acompanhamento para ver um cisto que eu tinha no meu ovário direito. E eu fiz várias terapias complementares para me auxiliar aí a reduzir esse cisto. E eu quero trazer aqui um depoimento muito lindo, que essa fé interna, esse cuidado, essa prática de acreditar e também de buscar terapias alternativas para auxiliar nesse processo aqui do cisto. Tem uma notícia muito linda, que esse cisto, ele sumiu. Esse cisto agora, ele tem uma palavra ali que a médica disse, mas eu não sei se é um folículo, que o ovário ele tem um folículo que é normal na menstruação. Eu não sei se é folículo ou a palavra, mas eu vou colocar a palavra aqui certinho se não for folículo. E aí o que o meu ovário está ali é só um folículo normal que se tem ali durante o período menstrual. O ovário está em tamanho normal, tudo incrível. E eu estive, né, por um processo, um período preocupada porque havia surgido 2 cistos. Um era esse folículo, que não é um cisto, e um cisto mesmo. E aí esse cisto começou a crescer. E com risco, né, de precisar fazer uma cirurgia. Então, fiz várias terapias complementares. Inclusive, tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem um livro aqui no qual eu falo disso. Tá aqui em algum lugar. É um livro onde eu falo das terapias que curam. Fui convidada para dar um depoimento ali, porque o cisto tinha regredido e várias outras terapias que eu fiz que me auxiliou na minha caminhada aí pela vida com aprendizados. E um deles eu citei sobre o cisto. E ali eu dei um depoimento de como as terapias foram e são importantes para o meu cuidado da saúde mental, onde eu falei também que o corpo ele fala e a gente tem que ouvir ele. Por exemplo, eu não estava antes olhando tanto para o meu corpo físico. Agora sim, esse mês eu estou me dedicando a olhar para o meu corpo físico e isso mexe internamente comigo. E outro ponto também que faz mexer comigo é quando eu tenho que fazer, que eu sei que são períodos que eu, vamos dizer assim, em que eu costumo ficar meio tensa, que é quando eu tenho que fazer a ultrassom para ver sobre o cisto, porque era algo que sempre mexia comigo, me deixava tensa, preocupada, e aí ao longo daquela semana ali de fazer o ultrassom, eu ficava meio, gente, por que eu tô com essa sensação? Por que tá estranho, assim? Aí depois eu lembrava, é porque tá próximo ali de fazer o ultrassom. Então é isso, o corpo fala. Outra questão em relação ao corpo fala
é que nos exames que eu fiz de sangue, que foram pedidos várias informações ali, eu vi que estavam com, a nutricionista viu que estavam com algumas vitaminas ali, estava no nível ok, mas para nutricionista o ok é aqui. Então, eu preciso elevar algumas vitaminas, e essas vitaminas fazem com que eu fique mais desanimada também. Então, a gente tem que olhar, porque o corpo físico fala o que os nossos outros corpos estão expressando e a gente não consegue ouvir, tá? Então, por exemplo, a ansiedade acaba gerando em mim uma exaustão no meu corpo, no meu campo mental. E essa exaustão mental, porque acontece muitas das vezes, porque eu me cobro demais. E aí eu fico me cobrando tanto que acaba me gerando ansiedade. E chego a ter até, é raro, mas acontece, essa semana eu tive o início ali de uma crise de ansiedade. Eu digo início por quê? Porque eu, com a prática da observação, e a gente tem que procurar fazer ela com mais frequência ao longo do dia, eu percebi a alteração nas minhas emoções e alterações físicas, porque a crise de ansiedade, ela dá um acelerar, claro que para cada um é diferente, mas ela dá um acelerar aqui no coração, aí eu, opa, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo essas emoções? Então, assim que ela começou, eu comecei a observar, falei, opa, não tá normal, não tem motivo lógico, razão ou circunstância para eu estar sentindo essas coisas. E aí, quando eu tomei consciência sobre isso, todo o processo foi diminuindo, eu fui me acalmando e voltando a mim. E aí, e isso aconteceu por quê? Porque eu fiquei tão focado no meu campo mental, em querer fazer as coisas, que eu me desequilibrei, o meu corpo mental ficou sem energia. Então, a minha mente ficou sem energia para processar as coisas e gerou o quê? Uma crise de ansiedade. Aí me fez voltar de volta aqui para o meu centro e processar isso de um modo mais leve. E aí, o que eu faço, Nath, quando os dias não estão coloridos lá fora? Faça tudo que você tiver que fazer, mas mais pausadamente possível. Mais concentrado possível. Por quê? Normalmente, quando você está desconectado de você mesmo, isso acontece, tá? Os dias ficam cinzas lá fora, porque na verdade a sua consciência ela não está conectada à sua essência, não está conectada com você. Por mais que você esteja consciente, também tem isso. Por mais que você esteja se observando, observando as suas emoções, os seus sentimentos, você consegue observar que você não está bem, que você não está naquele equilíbrio normal que você costuma ter de emoção, suas emoções estão oscilando bastante, você observa isso. Só que como você não está conectado aqui com essa essência, com a sua consciência não está elevada aqui dentro dos seus, pensando ali na Constituição Septenária da Blavatsky, que tem um vídeo aqui explicando, dentro aqui da consciência, a sua consciência está mais baixa. E isso faz com que você não esteja tão conectado assim, que se ela tivesse mais elevada, significa que seus corpos físico, astral, energético e mental estão aqui mais equilibrados. Como isso não acontece, sua consciência não está elevada, bem pelo contrário, ela está mais baixa, então fica tudo confuso. Eu gosto de nomear também como se fosse assim, você estivesse no meio de um oceano, nadando ali, quase sem força, e você está nadando internamente, essa sensação de querer nadar, mas não saber nem para onde está indo. Saiba, isso faz parte do caminho.
Faz parte esse nadar e às vezes sentir que não está saindo do lugar, principalmente pelo fato do motivo, razão de você estar escolhendo passar pelo desafio, escolhendo enfrentar a sua sombra, que foi o caso que eu citei e comecei a falar aqui no vídeo, quando eu falei, quando eu decidi concentrar e colocar uma intenção em um processo interno que eu queria desenvolver, que era, por exemplo, a ansiedade, vão gerar várias circunstâncias à vida para que eu supere para que eu supere é uma palavra muito profunda, mas que eu compreenda melhor a ansiedade em mim. Isso vai acontecer. Outro exemplo, imagine que você pede para o universo me dê mais paciência. O que o universo vai te dar? Para você ter mais paciência, ele vai te dar circunstâncias que tirem a sua paciência para você aprender e desenvolver técnicas para você ter mais paciência. Isso quer dizer que é ruim? Não é que é ruim. O desafio ele está ali para fazer você crescer como humano, para que você aprenda. E é claro, se a gente não aprender, vai ser como um ciclo ali, vai se repetir, até que a gente aprenda e supere este desafio, este aprendizado. E a gente está aqui para quê? Para crescer como consciência, como humano, como alma, espírito. A gente está aqui para se desenvolver. E para a gente se desenvolver, a gente tem que olhar para as nossas sombras, como no meu caso, quero entender melhor como que eu diminuo aí a minha ansiedade. Para isso, eu tenho que olhar para a ansiedade. É fácil? Não é fácil. É uma sombra minha? É uma sombra que eu quero desenvolver para ter mais clareza sobre ela, para ter mais consciência? Sim. Então, os desafios fazem parte do caminhar pela vida. E é isso que eu quero trazer para você. Nem sempre vai ser fácil, bem pelo contrário, mas faz parte, tá? Não quero dizer que o caminho é lindo, maravilhoso, leve e fluido sempre. Que estar consciente é moleza. Não é moleza. É um processo, é difícil, mas é importante você também se acolher, você se respeitar, respeitar que tudo tem o seu tempo também. O crescimento, ele leva um tempo de prática, um tempo de amadurecimento, um tempo da borboleta ali dentro do casulo, para que ela consiga criar asas fortes e voar. E para ela criar asas fortes, ela precisa ela mesma ter forças para romper o casulo. Vocês sabiam que se alguém romper o casulo pelo lado de fora para soltar a borboleta, ela não vai criar a força suficiente nas asas para conseguir voar? Que a força nas asas e a força para sair do casulo com as asas faz com que a borboleta consiga voar, ter forças para voar. Então é esse o processo interno, os desafios fazem parte aí do nosso crescimento como ser. Agora, um fator é muito importante e você precisa acreditar em uma coisa, em uma pessoa, que é em você mesmo. Na sua caminhada, você tem que acreditar em você. Você tem que confiar em você nesse caminho, porque você é o seu único maior companheiro nessa vida. Você tem que se acolher. Por mais difícil que seja, eu tô falando isso para vocês, mas eu tô falando para mim também. Eu preciso confiar em mim nessa caminhada, confiar na minha força, confiar na minha voz, confiar que eu tenho valores para seguir na reta ação, no caminhar pela vida, como discípula que sou desse desenvolvimento interior. E acreditar, acredite em você, confie em você, se acolha nos dias difíceis, crie esse amor próprio, alimente esse amor próprio, confie nesse amor próprio. Por que isso?
A gente vem para essa vida, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem o hoje, a gente tem o agora. E a vida acontece no aqui e agora. A gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo. Então, a gente tem que o quê? Apreciar esse momento aqui agora, admirar e, principalmente, se acolher, fazer com que a vida seja mais leve, equilibrar tudo isso internamente, não se cobrar tanto. Lembrando, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando isso para mim também. Não me cobrar tanto internamente e fazer disso um equilíbrio, tá? Me conta aqui como são as suas experiências com você mesmo aqui nos comentários. Esse é um desabafo meu, dos meus desafios, dos meus aprendizados com a prática da observação sobre mim, com a prática de cuidado do corpo físico, de cuidado da saúde mental. E estou trazendo isso para te trazer mais clareza para a sua caminhada, de que faz parte os dias cinzas e faz parte os dias de céu azul. A gente tem que procurar equilibrar os dois. A gente tem que procurar ficar naquele dia ali, ó, que tá com céu azul com algumas nuvens. Tá bom? Vamos equilibrar aí o nosso mundo interno com o mundo externo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Vamos conversar sobre a prática da observação de si, mas de modo real. Não quero trazer uma ilusão de que o caminho é fácil aqui para vocês, mas não. Eu gosto de praticar o Tai Chi Chuan e a escola ao qual eu pratico se chama Wushan Tao, que significa caminho do guerreiro interior ou caminho do guerreiro espiritual. Ou seja, esse caminhar pela vida, nós somos guerreiros, mas nós somos guerreiros internos, guerreiros da nossa mente. É uma batalha que nós travamos com a vida, mas é uma batalha interna, o como o nosso interno reage às circunstâncias da vida. É uma batalha diária, de minuto a minuto, onde a gente aprende a nos acolher mais, a compreender mais a nós mesmos a cada minuto. Este também é o objetivo desse canal, então, te auxiliar na sua caminhada. Enquanto eu percorro, eu mapeio aqui o caminho para te auxiliar um pouquinho aí na sua caminhada também. Esse é o meu propósito, o meu objetivo com esse canal. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!